dia ele foi dar uma palestra e uma foto foi tirada da audiência no geral. E daí, essa menina apareceu assistindo a palestra deles. Percebam como ela é bem peculiar. Oi gente, tudo bem? Para tudo pra assistir o vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua cabeça flutuante favorita e alienígena favorita. E esse é o mês de maio, nosso mês alienígena, bem como havíamos combinado. E a história do vídeo de hoje, ela é uma história que, olha, eu vou falar pra vocês. Quando eu fui pesquisar pra fazer esse vídeo, eu tava ali com o famoso na mão. Eu tava, gente, a verdade seja dita. No vídeo de hoje, então, nós vamos falar sobre o caso de Stan Romanek. Esse caso não é novo e tem até documentário na Netflix falando sobre esse assunto. A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse caso foi através de um seguidor. E esse seguidor me indicou um vídeo daquele canal que se chama Canal Assombrado, sabe? Inclusive é um canal que eu adoro, assisto sempre. Então, um beijo aí, meninos, pra vocês. Parabéns pelo trabalho. No Canal Assombrado existe a explicação completa sobre a história deles. E daí eu falei, mano, vou fazer um vídeo igual deles. E aí eu falei, mas eu preciso contar, tem tanta coisa interessante. Então, Canal Assombrado, desculpa, não tô copiando vocês nem nada, tá? Mas é que essa história é realmente muito interessante. Então, desculpa, não vai ficar igual, eu prometo. É tipo, sabe aquelas coisas, copia mais, troca as palavras? Vai ser tipo isso. Mas é porque eu queria trazer esse tema aqui no meu canal também. Então eu espero que vocês entendam. E eu resolvi falar sobre esse caso também porque eu tenho algumas particularidades que eu gostaria de comentar com vocês, porque lá no Canal Assombrado eles contaram a história, muito bem contada por sinal, foi o melhor, acho que foi melhor do que o próprio documentário da Netflix, mas eu preciso conversar com vocês sobre alguns assuntos particulares sobre a história do Stan Romanek, então por isso que estou fazendo também. Mas Carol, quem é Stan Romanek? Por que a história dele é tão importante? É simples, é porque ele não tem só história pra contar, ele tem imagens e provas pra mostrar. E as imagens, eu vou avisando, vai deixar você em choque, porque eu fiquei em choque quando eu assisti. Tanto no Assombrado quanto no documentário eu fiquei assim. Quando eu fui fazer a pauta desse vídeo, eu fiquei com medo. Então, pra quem não conhece a história dele, vamos lá de uma forma reduzida. A história dele começou em 2004, quando ele foi dar uma palestra falando que tudo que nós sabemos sobre a Via Láctea está completamente equivocado. Que nós não somos da Via Láctea, mas sim nós somos de uma galáxia anã de Sagitário. E com isso, ele fala que existem milhões e bilhões de estrelas e conclui: pensar que estamos sozinhos nesse universo que se expande a cada dia é egoísmo. Concordo, inclusive, Sr. Stan. Em 1968, o pai de Stan Romanek, que serviu às Forças Armadas, voltava para casa depois do trabalho e contava para ele histórias sobre OVNIs. Uma dessas histórias era sobre um OVNI em específico da Dakota do Norte, o qual o pai dele estava monitorando. Mas quando Stan Romanek tinha apenas 5 anos de idade, uma mulher apareceu para ele. Em um belo dia de verão, ele estava brincando no jardim e ele disse que a mulher parecia ser muito bonita, muito mais bonita do que todas as mulheres que ele já tinha visto. Ele reparou também que essa mulher ela era diferente, que os olhos dela eram estranhos. Essa mulher então segurou na mão dele e disse que ele era uma pessoa especial e que ele teria uma coisa muito boa para ser feita aqui na Terra. Foi então que ele olhou para a mão dela e percebeu que ela tinha apenas 3 dedos. Então ela pegou as bolinhas de gude do chão que o Stan estava brincando e levitou essas bolinhas de gude em cima da mão. Foi aí então que o Stan percebeu que aquilo não era normal. Depois que ele cresceu, ele descobriu que essa mulher era uma Clarion, que segundo ele é uma espécie alienígena. E graças à ajuda de uma amiga dele na Itália, ele pôde identificar essa raça e pela similaridade da foto que ele viu da mulher que ele tinha visto quando tinha 5 anos, que foi uma memória muito traumática para ele, com a foto que essa mulher mandou da Itália, ele conseguiu entender, ligou o cu com a calça e falou: opa, peraí. Era essa tal de Clarion aí. Então, quando ele tinha 10 anos de idade, ele relata estar no balanço, também no quintal de sua casa, e essa mulher apareceu de novo, olhou bem nos olhos dele e falou mentalmente, não com a boca, igual eu estou falando com vocês: você é um de nós. E daí, na palestra que eu assisti dele, ele fala: quando você é criança, você não dá muita atenção a essas coisas. E é verdade, gente. Imagina, aparece uma mulher, você tá no parquinho, brincando lá no balanço, que aparece uma mulher e fala: você é um de nós. Eu com 10 anos ia falar: beleza,
falou, me traga um sorvete. Só que em dezembro de 2000, quando ele viu o primeiro avistamento OVNI, então, ele começou ali a ligar o cu com a calça, porque ele era o tipo de pessoa que não acreditava em alienígenas. Ele falava, não, isso aí é coisa de doido. Ele era do Colorado, e daí ele conheceu online, né, que já fazia amigos online, pois ele conheceu essa mulher de Nebraska, e começou ali a tchatchar com ela ali, fazer um chat com ela, na internet, né? Não era tchá-tchá real, era só um tchá-chat mesmo. Só que daí, depois de tanto tchá-tchá assim online, eles realmente, né, se conheceram, se gostaram e começaram a namorar. Um belo dia, então, eles decidiram se encontrar. E ele subiu numa montanha que tem ali perto da casa dele pra tirar umas fotos, porque o lugar era muito bonito, pra mandar pra essa amada dele, né? E aí, quando ele subiu nessa montanha pra tirar as fotos, ele viu ali em cima dos fios, né? Ele não chegou nem a chegar na montanha. Ele tava tentando chegar na montanha, aí parou o carro porque ele percebeu um OVNI ali em cima dos fios elétricos. Gente, até aí, normal. Quem nunca viu um OVNI que atire a primeira pedra? Tá por todos os lugares, é só abrir a janela, olhar pra cima que você vai ver. Só que, segundo ele, esse objeto começou a seguir o carro dele. Aí o negócio já começa ali a dar um friozinho, não dá? Só que como haviam outras pessoas ali na estrada, ele não surtou. Segundo ele falou, não, isso aqui tá tudo bem, eu tenho testemunha. E daí, sem fazer absolutamente barulho nenhum, o objeto que seguia ele desapareceu. Na mesma semana, houveram notícias na cidade de que outras pessoas haviam testemunhado luzes no céu, OVNI, todas essas coisas. E então, gente, ele ficou famoso na televisão porque ele filmou, entendeu? E aí ele começou a ser conhecido como o cara ali que filmou o OVNI ali na cidade dele. Logo em seguida, uma pessoa que se disse ser da base aérea de Nellis, que fica ali perto da casa dele, entrou em contato com ele porque, segundo a base aérea, eles também haviam captado no radar esse OVNI que o Stan tinha filmado. Algum tempo depois dessa história, ele estava dirigindo e ele dirigiu por 3 estados, ou seja, estava atravessando 3 estados. E segundo ele, outro objeto luminoso começou a seguir o carro dele. Os 3 estados eram Ohio, Indiana e Illinois. Illinois, mano. E daí então ele começou a ficar preocupado de uma certa forma, porque se um negocinho te segue por 20 minutos, amém, happy day, segue sua vida. Agora o negócio começa a te seguir por 7 horas. E daí ele continuou vendo naves e naves no céu e a história vai ficando cada vez mais estranha. Porque até aqui tá leve. Vocês estão achando leve? Porque eu tô super achando leve. Mas olha, eu prometo, assistam até o fim. Um belo dia, ele estava dormindo em sua casa e 2 horas da manhã ele escuta então alguém bater na porta de sua casa. E é aí que ele conta a história de sua primeira abdução. Agora os negócios vão ficar mais pesados, tá? Segundo ele não estava nem dormindo, nem alucinando, nem tinha usado drogas, nem nada. Mas ele desceu a escada de sua casa e quando ele desceu a escada de sua casa, a irmã dele, que também dormia na casa, estava com a porta da casa aberta e do lado de fora da casa haviam 3 criaturinhas. Ele, ao primeiro olhar assim, ele falou, 3 crianças fantasiadas, ele pensou, porque eram baixinhos, né? Porque, gente, era Gray, né? Óbvio. Então, Gray já é mais baixinho mesmo. Eu sou nanica, Gray é menor que eu tenho 1,53. Gray é menor que eu, só pra vocês terem uma noção. Ele achou que fossem crianças pregando uma peça e tal. Só que quando ele olhou pra irmã dele, ele percebeu que a irmã dele tava meio que sonâmbula. Tipo, ela tava assim com a cabeça assim, com o olho virado pra cima, assim, na porta, e parado. E aqueles 3 demoninho ali parado, olhando pra ele. Ele disse que a primeira reação dele foi, eita, que essas crianças vão entrar e vão roubar a casa, né? Porque minha irmã tá lá parada igual uma songamonga, não fecha a porta. Mas não, gente. Ele começou a receber uma mensagem telepática desses seres. Esses seres falavam com ele através da cabeça. E o que eles falavam? O que geralmente todo Gray fala. Vai ficar tudo bem. Eles falavam isso telepaticamente aqui com o Stan. Isso aí, gente, é típico de Gray. Tenho que fazer um vídeo sobre os Grays? Tenho. Vou fazer? Aqui não, só na minha comunidade no Sparkle. Falaremos disso depois. Ele disse que eram 2 ETs masculinos e 1 ET feminino. E daí, a Eteia, vamos chamar ela assim, ela entrou dentro da casa dele, pegou ele pelo pulso. Aí já tá me dando já um revertério aqui do miojo que comi. E começou a arrastar ele pra varanda da casa. Ele falou que ele tentava, sabe? Tipo, não, me larga, me deixa, me solta, mas foi impossível. No dia seguinte, então, ele acordou como se ele tivesse tido uma espécie de um pesadelo. Como se tudo aquilo que passou fosse apenas um sonho. E então ele percebeu que apareceram coisas no corpo dele. A foto é antiga, tá? Mas tá aí. E ele também notou que naquele lugar onde essa suposta Eteia tinha segurado no braço dele, os pelos do braço tinham sumido, ou seja,
Aí ele surtou mesmo, porque ele falou, eita, que não era sonho. O mais estranho de tudo isso é que esses machucados que ficaram na pele dele duraram por apenas 48 horas. E os pesquisadores que já estavam interessados na história dele por causa daquela aparição na TV que ele fez no passado, descobriram que essas manchas que ficaram no corpo deles, elas reagiam, ou seja, brilhavam à luz negra. Bom, daí no documentário dele fala obviamente sobre os 450 milhões de objetos que ele viu no céu, mas não vamos focar nisso porque isso não é importante. Foi então que ele resolveu procurar um psicólogo especializado em regressão de memórias, que te coloca ali numa hipnose, te faz um tic-tic-tic e você volta ali na época do acontecido. E segundo ele, a regressão, a sessão de hipnose foi mais traumática do que a própria experiência em si. Ele, enquanto ele estava em transe ali, ele pediu um papel pro psicólogo que conduzia a sessão e ele fez uns desenhos. Mas o Stan, gente, ele foi diagnosticado com dislexia. Dislexia é uma espécie de distúrbio que causa problemas com matemática, com escrita e tal. Acontece em muitas pessoas e ele já havia sido diagnosticado com esse problema. Só que durante a sessão lá, em 20 segundos, ele pegou um papel e ele escreveu umas espécie de uns símbolos que vinham na cabeça dele. Ele falou, preciso escrever, escreveu esse símbolo aí. E de acordo com os pesquisadores que analisaram essa equação dele, essa equação é a equação do elemento 115, o elemento moscóvio, que na época que ele fez esses desenhos, o elemento nem tinha sido descoberto ainda. Hoje em dia o moscóvio é um elemento da tabela periódica, porém é um elemento que ele não é natural, ele é um elemento artificial, que foi criado, entendeu? Ah, e durante essa sessão aí também, ele escreveu a equação de Drake. Para quem não sabe, a equação de Drake é um argumento científico de probabilidade para calcular qual é a probabilidade de existência de vida alienígena em nossa galáxia. E também usado para saber quais são as probabilidades de comunicação com esses seres. 2 anos depois, então, 2 cientistas russos descobriram esse elemento moscóvio, que é o elemento 115 da tabela periódica. Além desses desenhos que ele fez, que são equações, existiam outros desenhos relacionados a equinócio, de verão e de outono, ou seja, tudo coisa que uma pessoa leiga não teria condição de saber. Então foi um conhecimento que ele teve ali de alguma inteligência suprema e ele desenhou. Vocês lembram da namorada dele lá, que eles comunicavam online, chateavam online? Eles se casaram em junho de 2002. Eles se casaram no Colorado, ou seja, na casa do Stan, e mudaram-se para Nebraska, que é a cidade natal dela. Quando ele saiu do Colorado, ele meio que sentiu um alívio, assim, sabe? Tipo, ai, agora eu vou ficar longe de toda essa loucura, acabou essa vida pra mim. Pensou ele, coitado. 2 meses depois de seu casamento, ele acordou de madrugada e percebeu que o seu rádio relógio, sabe aquele que fica do lado da cama? Acordou e percebeu que o negócio estava de ponta cabeça. E daí ele olhou para a cabeceira e do lado do relógio tinha um papel com uma outra equação que ele escreveu enquanto dormia. E ele não se lembra. Porém, essa equação, até o tempo presente, nenhum cientista conseguiu descobrir do que se tratava. E em novembro do mesmo ano, ele foi abduzido de novo. E mesma coisa, gente, marcas no corpo, tal, mesma situação, só que dessa vez ele foi abduzido embaixo de uma árvore de maçã que ele tinha no quintal da casa dele. Quando a esposa dele encontrou ele largado no quintal, porque esses alienígenas estão sem padrão, devolveram ele igual um cocôzão. Ele tava com a mão fechada assim. Quando ele abriu a mão assim, ó, tinha isso dentro da mão dele. Ele levou essa substância para análise e ele descobriu que essa substância é o bismuto. Bismuto é um elemento químico utilizado para experimentos eletromagnéticos de alta voltagem. O mais estranho de tudo isso é que no dia seguinte a esposa dele encontrou essa marca no gramado que vocês estão vendo aí. Além disso, os pesquisadores que foram até a casa do Stan no dia seguinte perceberam também um aumento considerável na energia eletromagnética no entorno da casa. Gente, eu tenho um detector de energia eletromagnética. Eu uso sempre pra tudo, eu tô sempre lá procurando o invisível. E eles perceberam que todos os aparelhos ficavam doidões quando eles entravam no meio desse círculo que apareceu ali no quintal do Stan. No ano seguinte, então, ele teve um sonho que o seu enteado, ou seja, o filho de sua esposa, tinha sido abduzido. Quando ele acordou de manhã, ele encontrou isso na parede do quarto do menino. O menino escreveu isso enquanto dormia. Ah, e claro, também encontrou um símbolo na janela do quarto. Esse mesmo símbolo também estava na parede do quarto do menino, bem do lado da cabeceira da cama dele. Um menino de 8 anos escreveu uma fórmula matemática na parede. Por causa dessas coisas estranhas que estavam acontecendo na vida dele, então ele decidiu colocar câmeras pela casa inteira. E daí ele filmou isso.
Foi então que ele descobriu que alguém estava observando ele pela janela por 2 a 3 meses. E essa parte chega até a ser engraçada, mas é assustadora também. Ele ligou pra polícia, ficou preocupado, a polícia veio, não encontrou ninguém. Um belo dia ele deixou a câmera gravando e o vídeo de agora vai chocar vocês um pouquinho. Foi então que ele decidiu que ele iria instalar câmeras de segurança do lado de fora também, porque ele ficou paranoico. Mas também, né? Olha só, quem não ficaria? E algumas das câmeras de fora da casa captaram isso. Percebam, gente, que faz barulho. E a palavra que fala é mom, ou seja, mãe em inglês. O mais interessante de tudo isso é que no dia seguinte que esse fenômeno aconteceu, a lateral da casa dele estava assim. E daí ele pegou algumas amostras da parede e levou para análise para os cientistas que já estavam trabalhando com ele, nesse caso, né? Porque é o cara da televisão e tal. Essa casa que ele morava era alugada, né? E daí no dia seguinte, logo quando ele acordou, que ele pegou as amostras e saiu de casa, quando ele voltou pra casa, já tinha uns caras trabalhando pra substituir os painéis queimados da casa. Quando ele chegou e viu os caras trabalhando na casa dele, falou: quem é que tá te autorizando a mexer aí na minha casa? E o cara falou: foi o dono da casa que mandou a gente vir trocar a parede. Gente, como que pode isso? O dono da casa ter mandado ir trocar os painéis lá sem saber que tinha acontecido? E daí então, ele que sempre andava com a câmera porque já estava se sentindo perseguido, começou a filmar essas pessoas que trocavam os painéis da casa dele e percebeu que essas pessoas não olhavam na cara dele, tipo, evitavam contato, evitavam conversar, não queria saber, falou: viemos aqui pra trocar painel, com licença que vou trocar painel e não vou olhar na tua cara. Foi então que ele tentou pegar algumas das madeiras que eles retiraram, falou assim: eu vou pegar aqui essa madeira já que você não vai usar. E daí os caras: não, você não pode pegar, e deram a desculpa de que eles tinham que provar pro dono da casa que as madeiras tinham sido trocadas mesmo. Em outubro de 2003, então, ele teve um sonho com quadrados. Isso aí é geometria sagrada, nós precisamos falar sobre isso, mas vai ser mais pra frente, gente, tem muito assunto agora. Em 2004, ele acordou usando roupas de outra pessoa. Roupas que não eram dele. Roupas que não tinham na casa. E essa roupa, inclusive, tinha uma mancha. Essa mancha foi mandada para análise e os cientistas descobriram que é um tipo de proteína que não existe. A proteína... Peraí, não existe no planeta Terra essa proteína, eles não conseguiram identificar. Mas era uma espécie de um plasma mesmo que tinha ali na roupa dele. Também nesse dia que ele acordou com uma roupa que não era dele, ele acordou com várias manchas pelo corpo todo. E um belo dia, ele acordou e encontrou um cartão postal no correio que dizia: não se esqueça, estamos de olho. Mano, aí... Aí eu já me mudava pro Alasca. Em 2004, então, eles decidiram se mudar para Colorado Springs. Quando ele já estava instalado em sua casa, ele recebeu a seguinte mensagem em seu correio eletrônico de voz. Okay, Lisa, hit the button. One old message. Hello, Stan and Lisa. My intention is not to scare or alarm you, but to warn you. It is great that you are back in Colorado. But Colorado Springs was not a good idea. It seems you have moved into their backyard. Now it is easy for them to get to you. I know how stubborn you are, Starseed. But please heed this warning and know that Lisa and the children are at risk also. Now listen, Starseed. You know you are different. Follow your instincts and stay alert. This is too important. Soon it will all be revealed. And Starseed, do not be afraid of what you are. Pra tecnologia da época, gente, não tinha a mulher que falava no Google, sabe? Então era meio impossível disso ter sido feito por ele ou por qualquer pessoa que fosse fazer. Mas, enfim. No mesmo ano, o enteado dele foi tirar algumas fotos e isso apareceu. Um belo dia, ele encontrou sua câmera jogada no chão da sala. E olha as fotos que estavam dentro. Não, essa parte aí é sensacional. É como se o ETzinho ali tivesse pego a câmera e falado: nossa, o que é isso? E aí a câmera foi tirando foto da cara dele e ele se assustou com o barulho que fez, largou e saiu correndo. Ele chamou esse ETzinho aí de George, o ET curioso. Dá até um filminho isso.
filme de criança, né? Por favor, porque eu já tô assustada o suficiente. Em agosto de 2004, ele sentiu uma coisa pontuda em seu quadril. Ele foi ao médico e em uma radiografia ele descobriu isso. E isso foi removido cirurgicamente naquele dia, naquela consulta. Porque tava ali dentro dele. Esse implante que foi removido da coluna dele, na luz branca era assim. Mas na luz negra ele era de cor laranja. E quando analisado em laboratório, esse implante era uma espécie de aminoácido desconhecido, bem como aquela outra proteína lá. É algo que até os dias de hoje não foi identificado. E nem vai ser também. Desistam. Os cientistas que trabalhavam com ele então determinaram que era uma espécie de chip nanotecnológico, não existente na tecnologia da época nem na tecnologia de hoje. E eles não sabem como isso foi parar na coluna dele. Ah, já tem vídeo sobre implante aqui no canal, hein? Se você não assistiu, recomendo depois desse aqui. Um belo dia, então, ele estava indo trabalhar e ele apanhou na rua. Os caras que batiam nele e falavam: você tem que ficar quieto. Bom, daí ele acabou com o nariz quebrado e com o pulso quebrado depois dessa treta aí. Em 2005, ele gravou uma espécie de orbe. Vejam. E então, na mesma hora, ele foi olhar no entorno, né, na gravação das câmeras externas da casa, e ele viu isso. No mesmo ano, então, ele sentiu que tinha alguma figura de tamanho pequeno que ficava observando ele dentro de casa. Vejam as fotos. E que depois que ele percebeu a presença dessa figura dentro de casa, vários desses aparatos que ele tinha colocado para tentar de alguma forma se proteger e provar que ele não era louco, foram queimados. Vejam as imagens, as marcas de queimadura e os componentes de dentro, todos queimados. As caixas de som dos computadores da casa dele começaram a fazer um barulho estranho, mesmo quando estavam desligadas. Todas as caixas de som fazendo o mesmo barulho ao mesmo tempo. Ah, isso aí é pra deixar a pessoa, né, num estado, assim, de loucura, psicótico. Foi então que ele filmou um novo orbe. E a história dele, gente, o documentário tem 2 horas. Aqui eu tô contando só os pontos que eu achei mais cabeludos mesmo. Todas as evidências que ele conseguiu filmar e tal foram mandadas para vários laboratórios de pesquisa nos Estados Unidos e ninguém conseguiu chegar a uma conclusão do que realmente estava acontecendo com esse homem. E daí, mais e mais equações foram aparecendo e segue o baile. Um dia as cadeiras da varanda dele foram parar no telhado. Simplesmente ele acordou de manhã e as cadeiras estavam no telhado da casa. Os orbe que aparece dentro da casa dele tem rostinho. Ai, ó, tem vídeo de orbe aqui no canal também. Deixarei no card. Foto na varanda. Apareceu de novo. E mais uma equação apareceu no decorrer do tempo. De acordo com os cientistas, essa equação era um ensinamento de como fazer uma dobra no tempo. Coisa que a gente nem sabe hoje, quem dirá 10 anos atrás. O mais engraçado de tudo é que essa equação, ela só era possível de ser lida, ou seja, só era compreendida quando era olhada através de um espelho. Ele escreveu a equação ao contrário. Ele não, né? Que vamos situar aqui que não foi ele. Em 2006, então, ele caiu de uma escada enquanto pintava sua casa e o médico disse pra ele que ele precisava de cirurgia pro joelho. A cirurgia já estava marcada pro dia seguinte. Na noite ele dormiu e acordou com os seguintes furos na perna, vejam. E a muleta também que tinha sido dada pra ele lá no hospital, também ninguém achava onde estava. Ele foi então lá no médico e o médico analisou ele e pensou: não é possível. Eu vi esse cara ontem com o joelho todo esganiçado. Gente, o joelho dele foi curado. Ele passou por uma cirurgia enquanto ele dormia. Ah, e lembra da tal muleta? Pois é, foi encontrada pela esposa dele no quintal atrás de casa, queimada. O médico não conseguia entender o motivo pelo qual ele não precisava mais de cirurgia. Mas essa história é real, é documentada por médicos, raio-x e a porra toda que vocês precisarem. Chutei a câmera, foi mal. Depois dessa experiência, obviamente, ele começou a ser monitorado pelo governo. E aí, gente, daqui pra baixo é só ladeira. Vocês estão preparados? Vários helicópteros das forças aéreas e das forças armadas ficavam sobrevoando a casa dele, vira e mexe, ele se sentia observado, carros com homens de preto parados na frente de sua casa. E um belo dia ele escreveu uma outra equação. Essa equação foi enviada para a Universidade de Nebraska e essa equação estava em aramaico. Aramaico é uma língua antiga, que já não se usa mais, tá? Uma língua que eles dizem de ancient language. Pouquíssimas pessoas no planeta hoje em dia sabem falar, ler e escrever em aramaico.
Como é que esse homem me escreve um negócio em aramaico? Você já cansou do Stan Romanek? Porque tem muito mais. Em 2008, ele recebeu uma ligação com esse barulho aí. Yes, I am. What the hell was that? Esse barulho fez ele desmaiar. Em 2009, ele foi tirar foto de um de seus gatos e ele pegou ali meio que de relance no cantinho, tem que olhar bem pra ver, uma criança. Essa criança estava apanhando flores em seu jardim. Nos sonhos que ele dizia ter, ele dizia sempre sonhar com essas crianças, sabe? E essa criança da foto parecia muito com a criança do sonho dele. E daí ele recebe uma ligação de uma criança chamando ele de pai. Gente, ele não tinha filhos. E ele não era pai de um filho só alienígena. Ele era pai de 9. Não sei se tá bom pra vocês, tem gente que não consegue cuidar de um nenezinho. Essa criança da foto pegou as flores e deixou na entrada principal da porta da casa dele, como um presente. Outra vez, então, ele tirou uma foto em seu jardim e a criança apareceu atrás dele. E deixou umas pegadas com tamanho de pé de criança mesmo em seu jardim. Outra coisa mais intrigante em tudo isso. As flores que a menininha tinha deixado ali na porta da entrada da casa dele, elas permaneceram lá, ele não teve coragem de mexer. Passou verão, inverno, congelou, descongelou e continuou intactas. As flores não morreram. As flores de plástico não morrem. Agora vocês vão ouvir um trechinho da ligação que ele recebeu da filha dele. Essas ligações todas que ele recebia vinham de números desconhecidos. E um dia ele foi dar uma palestra e uma foto foi tirada da audiência no geral. E daí essa menina apareceu assistindo a palestra deles. Percebam como ela é bem peculiar. 1º de agosto de 2017, o portal TN Online da UOL noticiou que ele estava sendo procurado por infantil. E ele foi então calado. Nunca mais ninguém ouviu nenhuma história dele. A história dele é muito impressionante, sim, porém existem 2 lados dessa história. Ele pode realmente ter vivido tudo isso, ter sofrido abduções no corpo físico, mas hoje em dia os ETzinhos, eles utilizam umas técnicas um pouquinho mais avançadas, que eu já falei pra vocês nos vídeos que eu comentei sobre a abdução. São 2 pesos, 2 medidas. Pode ser que seja verdade? Sim, existem muitas provas, muitas evidências, mas também pode ser que seja mentira, né? Ou ele pode ser apenas um sociopata que manipulou tudo isso de forma que ficasse contundente, porque a história é muito bem contada e tem provas. Eu quero saber o que vocês acham dessa história toda. Eu sei que o vídeo ficou enorme, me desculpa. Mas antes de acabar, eu quero apenas concluir que, geralmente, quem tem coragem de ir a público e falar sobre essas coisas é tido como louco, como bandido, né? Eles colocam coisas na vida da pessoa pra fazer com que a pessoa passe ali por bandido. Às vezes pode ser que a pessoa nem seja. Às vezes ele só foi silenciado mesmo. No caso do Stan, foram encontradas imagens no computador dele que incriminavam ele. Mas será que essas imagens não foram colocadas lá de certa forma para que ele meio que parasse de falar sobre isso? E fosse tido como, ah, coitado, é só um psicopata. Não sei, mas quero que vocês decidam sobre isso. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Passem também no canal Assombrado, tem um vídeo bem interessante, eu vou deixar aqui no card pra vocês. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, deixa um like, se inscreve no canal. Não se esquece, nós estamos tendo aqui o mês alienígena aqui no canal, nesse mês de maio. Então tem muito conteúdo pra vocês. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Goodbye!